Olá a todos, este vídeo é para as pessoas que são do elemento água, signos do elemento água, peixes, caranguejo ou câncer e escorpião. E as cartas que saíram foi um final feliz, paz, a tribo, leite e mel, ir até ao limite, limpezas, ser justo. E as cartas Shadow Treasure, Freedom, liberdade, Last Side, ver o lado positivo, o lado abençoado das coisas, porque estas cartas são em inglês e eu sou muito má a trazer coisas de inglês para português, mas pronto. Esta é sobre intuição e esta é sobre inspiração. Pessoas do elemento água. As pessoas do elemento água eu sinto que estão com muita energia para fazer as coisas. Sinto que estão muito ativos, muito eletrizados, muito ativos em realizar as coisas, em fazer aquilo que querem, muito agitados também, muito frenéticos até, mas com essa vontade de lutar e de querer conquistar aquilo que desejam. Estão muito para a frente, com essa vontade enorme de avançar e de fazer mais, com uma grande luz dentro de si que lhes guia, sem grandes dúvidas em relação ao futuro, bastante positivos e bastante elétricos até. O que para mim é um bocado... sinto que é um pouco fora do comum, porque eu sinto que muitas pessoas do elemento água nesta altura do ano, estão-se a sentir um pouco diferentes daquilo que foi o ano todo, porque se sentem mais energizados, mais com vontade de ir, mais com vontade de fazer as coisas, com mais energia para fazer aquilo que querem, aquilo que desejam, com mais motivação também. Convém também novas oportunidades, novas portas a abrirem-se. É mesmo uma fase de muita materialização, muita concretização também. Mas também sinto que ao mesmo tempo existe muita coisa a acontecer, não é muita coisa a acontecer, mas vocês estão a conseguir concretizar muitas coisas e ou se ainda não conseguiram, sinto que este mês de novembro vai ser um mês em que vão conseguir concretizar várias coisas. Podem não ser, lá está, coisas físicas, mas é mais do interior também. Pode ser também relacionado ao nível espiritual, ao nível energético. Mas sinto que vão concretizar e conhecer muitas coisas. Sinto uma enorme verdade vinda dentro de vocês, um enorme sentido de força, de que eu sou capaz de fazer isto, eu consigo fazer isto. Uma enorme confiança interior. Mas é importante balancear aquilo que lá está. Balancear aquilo que tu dás e aquilo que recebes, porque também corre-se o risco de tu, depois desta enorme fase de energia, de motivação, passares por uma fase um pouco mais fraca, de não teres tanta energia, de não teres tanta motivação. Por isso eu sinto que estás num certo auge energético, um certo auge motivacional em relação às coisas, mas sinto que lá está, é uma fase e não te deves apegar muito
a essa fase que está a acontecer, há um momento da tua vida que é se calhar para te levar para outros níveis, para te levar para certos lugares, para te fazer ver determinadas coisas, mas nas fases seguintes, em fases em que tu talvez não te sintas tão energizado, tão capaz como te sentes agora, é muito importante tu não te sentires culpado em relação a isso, porque eu sinto que existe um grande risco para isso, ou seja, como agora estás cheio de energia, cheio de capaz, completamente positivo, sentes-te na obrigação de te manter assim agora para o tempo que for necessário, sentes-te na obrigação de te manter assim, que agora sim encontraste o teu lugar, agora sim tens que te manter assim, e tu sabes que nem sempre foste assim, e que mais tarde ou mais cedo tens esse medo de que essa fase passe e que outras fases se aproximem, mas a verdade é que não há muito que tu possas fazer em relação a isso. As fases vêm mesmo quando nós queremos. Por isso, aquilo que eu quero dizer é que, apesar de estás nesta fase energizada, nesta fase boa, nesta fase em que te sentes capaz, é importante estares consciente de que sim, é uma fase boa, mas que ela não vai durar para sempre, entendes? Por isso não deves te sentir na obrigação de te manter nessa energia eternamente, entendes? Lá está, é uma fase que é necessária para te levar a um determinado ponto, e depois quando chegas a esse ponto se calhar vais ter outro tipo de energias a influenciar-te, ahm, ahm, outro tipo de influências, entendes? Por isso é importante ter essa consciência interior, estares em paz com aquilo que está a acontecer neste momento, não te cobrares tanto, sabes? Não te. Lá está, não te cobrares tanto, não achares que pronto, agora estou assim, tenho que me manter assim, porque muitas vezes quando nós estamos nessas fases boas, nessas fases emotivas, temos sempre aquele, dentro da nossa cabeça, muitos de nós temos aquela coisa de que, ok, eu agora tenho que me manter assim, eu vou ter que estar assim durante muito tempo para conseguir fazer tudo aquilo que eu quero, tem que ser, tem que ser, tem que ser. E na realidade esta fase está a acontecer, lá está, para te levar a determinados lugares, mas um dia também há de acabar, não é? E é importante tu não te sentires mal por isso, entendes? Porque lá está, a vida é feita de fases, lá está. Não estou a dizer que vai vir uma fase negativa ou nada disso, é só que as energias mudam, estás a ver? E em outras fases não vais estar tão motivado como estás agora, tão forte e energizado como estás agora. Por isso, o importante é tu aproveitares o momento e tirares o melhor dessa fase que estás a passar, tirares um grande partido da energia, das coisas que estás a aprender, para depois também poderes transmitir aos outros. Por isso também é que vem esta carta muito ser justo, que é a carta de tu ser justo contigo próprio, de teres compaixão para contigo, para não te cobrares tanto, entendes? O que mais eu posso dizer? Sinto que muitos de vocês estão apaixonados ou porque o elemento ar, o elemento água é muito ligado às emoções, às paixões. Sinto que neste novo mês muitos de vocês vão ter vão conseguir ter novas paixões, novas emoções, novos sentimentos perante, ou seja, novos incentivos, entendes? Novas paixões que vos vão incentivar a criar novas coisas, a expressarem-se de outras maneiras. Enfim, acho que é mais um mês muito ligado à inspiração, muita inspiração mesmo. Por si só, as pessoas de elemento água sinto que já são muito inspiradas, muito ligadas às emoções, e as emoções acho que no fundo são as nossas maiores inspirações, não é? Mas sinto que acima de tudo, lá está, é um mês de muita inspiração, estar muito inspirados para fazer coisas novas, para traçar novos caminhos, conhecer novas pessoas também.
E ao mesmo muito para desfrutarem sem culpa, sem pensar muito no futuro, ao mesmo de desfrutar aquilo que está a acontecer neste momento. Porque sinto-vos muito em sintonia com vocês próprios e com o mundo que vos rodeia, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, digo, apesar de que outras coisas possam acontecer, porque lá está, nem tudo na vida é completamente perfeito, não é? Existem coisas boas e coisas más, e agora também remete-me muito para esta carta do Blessed Side, que é muito sobre nós olharmos para o lado positivo da vida, para as coisas positivas. E é muito importante tu também manteres essa visão de olhar para aquilo que é positivo, para aquilo que é bom, para aquilo que te faz sentir bem, porque existem muitas coisas boas a acontecer, muitas coisas dentro e fora de ti a acontecer. E este mês também é um mês muito sobre escolhas, sobre tu escolheres, lá está, olhares para o lado positivo ou para o lado menos positivo das coisas. Sobre tu, é sobre o foco, entendes? Porque tu sentes-te bem, mas é claro que nem tudo vai estar bem na tua vida, entendes? Existem sempre coisas a acontecer, provações, coisas, desesperos, coisas assim, do nada a acontecer, mas é muito importante tu não deixares que elas influenciem o teu estado de espírito neste momento, entendes? É porque tu estás a passar por uma fase muito boa dentro de ti e é importante tu desfrutares isso, deixares a flor crescer, deixares tudo florir, ser tudo, deixares-te voar, deixares-te levar, entendes? Deixar a flor desabrochar, entendes? Como já disse, sinto-vos muito eletrizados, muito ligados à vossa própria fonte. Mas lá está, o mês de novembro é um mês para, mais uma vez, equilibrar, não equilibrar muito a tua visão das coisas, entendes? Porque assim, para tu equilibrar a tua visão das coisas, para tu equilibrares aquilo que tu vês, aquilo que tu sentes, independentemente daquilo que possa estar a acontecer à tua volta, entendes? Que é um bocado estranho, porque eu sinto que para muitos é uma fase boa, é uma fase onde estão a acontecer coisas boas, uma fase em que se sentem realizados, positivos, mas ao mesmo tempo sinto que para outras pessoas pode ser uma fase um pouco de desafio, um desafio no sentido de que, apesar das coisas menos boas que aconteçam, tu continuares a olhar para o lado positivo das coisas, para o teu lado positivo acima de tudo. E isso tudo está muito ligado às escolhas que nós fazemos, lá está. Nós somos livres de escolher como é que queremos estar, como é que queremos encarar determinados problemas. Eu sinto aqui, nas pessoas de elemento água, sinto uma certa dualidade mesmo, muito forte, em relação a várias coisas. Como já disse, sinto que estão numa fase boa, mas ao mesmo tempo sinto que muitas pessoas também podem não estar a reconhecer essa fase boa pela qual estão a passar, por coisas que já aconteceram no passado, por fases pelas quais passaram em outros momentos. Mas eu sinto que desta altura tem mesmo que se limpar, lá está, tem que se limpar daquilo que tem que se limpar daquilo que foi o passado, desligarem-se um pouco do passado, daquilo que foi, das memórias do passado, daquilo que não foi tão positivo, como esta carta também me diz, também me fala muito sobre as coisas do passado que não foram tão positivas. Desligarem um pouco disso que foi o passado e estarem mais no presente. É muito importante que o façam para conseguirem verdadeiramente desfrutar daquilo que está a acontecer, da energia que está a passar por vocês neste momento. Porque sinto que lá está, muitas pessoas sim estão a aproveitar, sentem-se positivas, sentem-se alegres por aquilo que está a acontecer. Outras sim estão alegres, contentes com tudo aquilo que está a acontecer, com as novas fases que
que podem estar a vir com isso tudo, mas ainda assim sentem que há coisas à sua volta que não estão tão bem como queriam, mas ainda assim reconhecem a fase positiva interiormente, falando a nível interior pela qual estão a passar. E há outras pessoas que não se deixam sentir, não se deixam levar pelo interior, por essa emoção interior, por esse sentimento interior pelo qual estão a passar, porque estão muito focadas naquilo que foi o passado, naquilo que aconteceu anteriormente. Por isso, lá está, mais uma vez, a parte da escolha, escolher aquilo, olhar para aquilo que escolher, olhar para aquilo que te faz bem, para aquilo que te faz sentir bem. Tens liberdade para olhar para as coisas da forma que tu queres, nós não somos escravos da nossa mente, entendes? Ninguém é escravo da sua mente. Tu escolhes olhar para as coisas de determinada maneira ou da outra maneira, entendes? E as escolhas, quase sempre, ou quase todas as escolhas que nós fazemos na vida acarretam consequências. E quando tu estás a passar por uma fase boa, que te sentes positiva, sentes-te feliz, mas ao mesmo tempo não consegues reconhecer isso porque escolheste olhar para a fase menos positiva de ti, para a fase obscura daquilo que está a acontecer ou que já aconteceu, tu acabas por te privar um pouco da vida, te privar das tuas experiências, te privar de ti própria, porque estás muito, muito condicionada por aquilo que foi, por aquilo que aconteceu, quando na realidade isso já não tem nada a ver, já foi, já passou, entendes? É importante estar em conexão com a verdade interior, para muitos de vocês, muito importante mesmo. Que determinados pontos de vista, determinadas visões podem te impedir de te dar o teu melhor, de estar no teu melhor, entendes? E não existe nada que te impeça de estar bem, de estar no teu melhor, entendes? Só tu é que te podes te impedir de fazer isso. Por isso eu sinto que as pessoas do elemento água, muitas pessoas estão a passar por muito diferentes fases mesmo, muito, muito diferentes. E acho que aqui seria mesmo relevante eu fazer uma leitura mesmo de signos, porque sinto que muitas pessoas estão a passar por fases completamente distintas. Umas estão bem, outras estão bem, mas não conseguem ver isso. Outras estão bem, independentemente daquilo que possa estar a acontecer nas suas vidas, tentam sempre procurar estar bem, enfrentar os seus obstáculos. Sinto esta enorme dualidade, não é dualidade, mas esta enorme variedade de situações presentes nas pessoas de elemento água. Muita diversidade de situações e de coisas a acontecer, mas o fonte de tudo, o principal, a única imagem que eu vi, aquilo que eu sinto mais forte mesmo, é essa sensação de ação, essa sensação de seguir em frente, de motivação, não é? Que eu, para mim, acho que é transversal a todas as situações que eu aqui expus. Ainda que muitos não consigam ver ou sentir isso, eu sinto que é algo transversal, é algo que está presente em todos, ainda que muitos consigam reconhecer isso ou não, não é? Pelo menos hoje, pelo menos na altura em que estiverem a ver o vídeo. Lá está, o mês de novembro é um mês muito sobre desfrutar, sobre escolher que visão da vida queres ter, sobre inspiração, sobre muitas coisas. Vejo muitas coisas a acontecer mesmo. Não me vou repetir, porque eu tenho muita tendência a repetir, mas tudo aquilo que eu repito é mesmo para reforçar determinadas ideias. Quando eu me repito muito é porque essa ideia é de facto muito, muito importante e muito relevante, muito central na leitura. Sinto que estão muito protegidos, que existe uma nova proteção. Eu sinto que o vosso próprio elemento é a vossa própria proteção. Sinto que, e com isto quero dizer que estarem em vocês próprios, confiarem em vocês próprios, na vossa emoção interior, naquilo que sentem interiormente, é a maior proteção e é a maior verdade que podem ter nesta fase da vossa vida. Para muitos também sinto que
devem se libertar do passado, daquilo que foi o passado, das emoções do passado, para conseguirem apreciar o presente. Apreciar e desfrutar do presente, porque vocês merecem estar no presente, viver o presente, não é? Mas é importante terem esse sentido crítico, não é? Esse sentido de perceber a mente, de serem autocríticos com vocês próprios, de analisarem os vossos padrões de pensamento, a vossa mente, entendem? Então penso que não tenho muito mais a dizer. Espero mesmo que esta leitura vos ajude, que vos traga luz em relação às vossas situações atuais, que eu sinto que são muito, muito diversas mesmo. E lá está, sinto que para muitos, ao ver este vídeo, devem captar e ficar com aquilo que mais vos fizer sentido, pela diversidade de situações que eu aqui expus. Muitos beijinhos, aguardo-vos nos próximos vídeos. Muita paz interior é o principal. Desfrutem o vosso momento, foquem-se naquilo que é positivo para vocês. Muitos beijinhos e até à próxima. Tchau, tchau.